Fala pessoal, aqui vos fala é o professor Diego, aqui se desafiando durante esse período de isolamento social enlouquecedor. Mas fiquem tranquilos, ninguém aqui vai enlouquecer sozinho. Por isso estou aqui. Gente, brincadeiras à parte, é o seguinte. A ideia aqui da aula de hoje é a gente prosseguir com o que a gente vinha trabalhando já em sala de aula. E o tópico que me consta aqui, que foi onde a gente parou, seria o tópico das capacidades morais. E eu quero também pegar um pedacinho da aula de hoje para falar sobre os atos amorais, ok? Vocês vão perceber que essa segunda parte, quando eu falar dos atos amorais, vai ficar até um pouco descontextualizado, mas é uma pequena observação que eu gostaria de mencionar aqui durante as nossas videoaulas, porque eu certamente mencionaria em sala de aula. Então eu vou aproveitar para tratar desse tópico que não é tão relevante assim, mas que é importante. Beleza? Então vamos lá. Mas antes de tudo, antes de eu prosseguir com a aula, é claro que eu não consigo não dizer. Primeiramente, bom dia a todos. Agora sim, agora que eu já alimentei meu transtorno obsessivo compulsivo, a gente pode continuar. Do zero, para a gente entender. Eu trabalhei com vocês até então uma série de conceitos sobre filosofia moral. Tá. Só que faltaram alguns pequenos conceitos, e eu quero pontuá-los aqui. E uma dupla de conceitos que é extremamente importante é o conceito de capacidades morais. Vamos começar por aí. O que é uma capacidade moral? Nós chamamos de capacidade moral uma habilidade, algo que nós conseguimos fazer. E em filosofia, capacidade moral são as maneiras pelas quais a gente se relaciona com as regras morais. E aqui eu estou falando regras morais de uma maneira bem ampla. Não pensem só no conjunto normativo, não. Pensem aqui nas regras morais como toda a maneira pela qual nós, seres humanos, concebemos o certo e errado. É claro que isso está relacionado com o conjunto normativo, regras morais. Mas quando a gente está falando de leis, quando a gente está falando de código de ética, entendam que essas capacidades também se manifestam. Tudo bem? Então, embora se chame capacidades morais, é a maneira pela qual a gente vivencia o certo e o errado, como a gente se relaciona com o certo e errado, como a gente entende o certo e errado. Essas são as capacidades morais. Então, trocando em miúdos, falando de uma maneira mais clara, nós temos duas capacidades através das quais a gente se relaciona com o certo e o errado. Uma se chama senso moral e a outra se chama consciência moral. É importante diferenciar as duas, embora no dia a dia, em geral, elas se manifestam conjuntamente. Elas trabalham juntas, mas são diferentes. Então vamos primeiro entender o senso moral. A palavra senso aqui, ela está ligada a sentimentos. Opa, atenção, eu falei sentimentos, não sentidos, beleza? Sentido seria olfato, paladar, visão, blá blá blá. Senso aqui se relaciona com emoção, sentimento. O senso moral é a capacidade através das quais eu vivencio, eu tenho emoções diante da obediência ou desobediência de regras morais. O senso moral é aquela capacidade que te permite sentir algo quando uma regra moral é observada ou desconsiderada. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês fazem uma coisa extremamente errada, aí bate aquele peso, bate aquele trem, aquele negócio, você fala assim, ai meu Deus do céu, que inferno. Isso é o senso moral se manifestando. Existe uma regra moral que você aceita, que você concorda e que você desconsiderou. Isso te gera uma emoção negativa. Quem está gerando essa emoção negativa é o senso moral. Tranquilo? De maneira similar, vamos supor que você está andando pela rua à noite e aí você vê uma senhora de 90 anos que está dirigindo. É claro que não é nesse momento de isolamento social, que tem que todo mundo ficar em casa. Mas vamos supor, a gente está fora do isolamento social. Beleza? Você vê uma senhora, 1h da manhã, a mulher tem 90 anos, o pneu dela estourou. Você para o carro, desce, troca o pneu para ela, dá boa noite, fala para ela tomar cuidado e não recebe nada em troca. Imagina que você fez isso. Não dá um sentimento bom, não dá uma coisa legal? Você fala assim, nossa, eu sou bonzinho. Pois é, isso é o senso moral se manifestando.
Nesse caso, gerou uma emoção que tem a ver com conforto, porque uma regra moral foi obedecida. Tranquilo? Portanto, a gente pode dizer que o senso moral ele é uma capacidade que produz uma emoção, um sentimento de conforto ou desconforto diante de uma regra moral. Até aqui tranquilo? É claro que se não tivesse você falar, eu não vou ouvir. Mas se for o caso, você pausa, dá uma pesquisadinha. Eu disponibilizei, inclusive, material complementar. Fique à vontade para pesquisar. Beleza? Vamos agora para a segunda capacidade moral, que é a consciência moral. A consciência moral ela é diferente do senso moral por um motivo simples. O senso moral está ligado à emoção, a sentimento. A consciência moral já é a capacidade que te permite compreender intelectual e friamente regras morais. O senso moral é a emoção que se manifesta em você. É a capacidade que manifesta essa emoção, que desenvolve em você essa emoção. A consciência moral não. Ela é a capacidade de compreender as regras do jogo. Nós estamos vivos. Vamos fazer um link com sociologia. Nós somos socializados dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, que estabelece algumas regras de convivência e que gera expectativas dessas regras. A consciência moral é a capacidade que te permite compreender as regras do jogo. Não significa que você se importa. Não significa que isso vai desenvolver em você algum sentimento positivo ou negativo. A consciência moral é a capacidade exclusivamente que te permite compreender as regras morais. Por que eu estou enfatizando tanto assim que a consciência moral é uma capacidade fria, sem emoção? Porque, embora as duas estejam relacionadas, o senso moral e a consciência moral em geral se manifestam juntos, apesar disso são coisas diferentes. Uma coisa é compreender uma regra moral. Outra coisa é que uma emoção seja despertada com o cumprimento ou descumprimento dessa regra. Para vocês entenderem isso com mais clareza, eu quero que vocês pensem em regras que vocês não se importam e regras que, ao mesmo tempo de vocês não se importarem, caso vocês não obedeçam, vocês vão ser punidos. Conseguem pensar? Uma regra boba, que seja em relação aos seus pais, que seja em relação às escolas. Olha que interessante. Se você descumpre essa regra, você não sente nada. Percebe? Ah, eu sinto medo de ser punido. Medo não tem a ver com senso moral. Medo é uma questão instintiva. Desobedecer ou obedecer não te gera conforto ou desconforto, mas você entende a regra. E você faz aquilo simplesmente para evitar problemas. Percebe a diferença? Você compreende a regra, uma capacidade que vem da consciência moral, mas você não sente nada. Em relação àquilo que você não se importa, o senso moral não se manifesta. Percebem que são diferentes? E é aí que a gente entende a questão, por exemplo, dos psicopatas, né? Chamados, inclusive, erroneamente de psicopatas. Se não me falha a memória, o termo técnico seria transtorno de personalidade... Esqueci o termo aqui. Mas o que vulgarmente é chamado de psicopata, ele tem consciência moral. Ele entende o que a sociedade espera dele. Tanto que não é incomum que os indivíduos que possuem traços de psicopatia, eles são extremamente queridos. Eles são extremamente habilidosos socialmente. Porque eles entendem o que a sociedade espera e o que eles têm que fazer. E aquilo não desperta nem coisa boa nem coisa ruim, é irrelevante. Eles possuem consciência moral. O que eles não possuem é senso moral. Eles podem fazer coisas que moralmente seriam condenáveis sem que aquilo gere nenhum tipo de impacto no que eles fazem. E aí é que é a questão interessante. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o psicopata e o serial killer são coisas diferentes. Inclusive o sociopata também é mais diferente ainda. Eu não quero nem mencionar aqui a diferença do psicopata e sociopata. Porque é uma diferença que eu vou ser bem sincero, eu não entendo direito. Então vamos fingir que o sociopata não existe. Tira ele. O psicopata e o serial killer são coisas diferentes. Estima-se que menos de 1% dos psicopatas têm um impulso violento. O problema é quando você tem um cara que não possui senso moral, ou seja, ele pode fazer as maiores atrocidades sem sentir nada, e ele tem um impulso violento. Aí é que dá bosta. Aí é que você vê um serial killer nascendo. Beleza? Então, recapitulando. Consciência moral te permite compreender as regras morais. O senso moral
te permite sentir emoções diante de regras morais, que são obedecidas ou desobedecidas. São coisas diferentes, embora estejam relacionadas. Ah, professor, me dá um exemplo da consciência moral se manifestando sem o senso moral. Muitas vezes você entende uma coisa, que é uma coisa errada, mas naquele momento você não sente nada. Você só vê que é errado, beleza, e aí vai embora para casa. E aí o senso moral às vezes se manifesta 3 dias depois e você fala assim, cara, que absurdo aquilo, e aí você se sente mal. Olha que interessante. A consciência moral se manifestou, mas o senso moral demorou dias para se manifestar. E não é incomum que ele não se manifeste. Acontece. De forma similar, quantas vezes você já se inseriu em uma situação onde aquilo te incomodou profundamente e você não entendeu por quê? Foi entender dias e dias e semanas depois. É o senso moral se manifestando sem a consciência moral. Tudo bem? Ótimo, então. Beleza. Deixa eu só finalizar o vídeo de hoje falando com vocês sobre os atos amorais. Eu não mencionei isso nas aulas e eu queria mencionar. Uma ação, quando é classificada em relação às regras morais, ela pode ser uma ação moral, ou seja, feita em conformidade com as regras morais, ou ela pode ser imoral, ou seja, contrária às regras morais. Porém, existe um terceiro tipo de ato, que é o ato amoral. O prefixo a do amoral também simboliza uma negação. Mas enquanto imoral significa contra as regras morais, o amoral significa indiferente. Quando eu falo de atos amorais, eu estou falando de ações que não podem ser classificadas moralmente. Elas são fatuais. Como assim? Andar de bicicleta é moral ou imoral? Nenhum dos dois, pô, é amoral. Percebe? Lavar a vasilha é moral ou imoral? Nenhum dos dois é amoral. Ah, professor, mas se minha mãe mandou, é moral. Menino, presta atenção. Obedecer a sua mãe é um ato moral. Desobedecer a sua mãe é imoral. Ou seja, a sociedade estabelece que você deve obedecer a sua mãe. Agora, quando eu falo amoral, eu estou dizendo que não é previsto as regras morais. Por exemplo, lavar a vasilha. O ato de lavar vasilha, a técnica, saber pegar na bucha, saber colocar ali o detergente, isso é amoral. Tranquilo? Então, eu acho que era importante mencionar essa questão só para vocês entenderem. Observação. Não existe fato alegal. Só existe legal e ilegal. Por quê? Porque nas leis, aquilo que não é proibido é permitido. Então só existem 2 categorias, legal e ilegal. O que não é previsto em lei é legal. Tranquilo? Se a lei não proibiu, a lei permitiu. Mesma coisa acontece com o código de ética. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. A gente se vê nos próximos vídeos. E, por favor, fiquem em casa. Abraço para vocês, galera.